Quando eu ainda estava lá no Fireplum, uma nova plataforma de escrita independente que eu fiz parte durante uns 8 meses, uma das questões que eu recebi que me deixou reflexivo, pensativo e preocupado foi essa daqui. Uma dúvida que fica: como saber realmente se o que eu escrevo é algo promissor? Sei lá, às vezes desisto encarando as palavras. Esse tipo de questionamento me preocupa porque me parece vir muito de um lugar de pessoas que nunca escrevem porque isso as alimenta, porque a escrita é, sei lá, um fogo, é um abraço, é algo maior. Me parece muito vir de pessoas que querem a todo momento escrever para agradar aos outros. E eu tenho a impressão de que esse tipo de pensamento, de questionamento, traz muito do que a pessoa vivencia para além da escrita. As carências, os fardos, os medos, a vontade de agradar, não sei, ao marido, à esposa, à namorada, namorado, aos pais, de justificar o fato de escreverem, e para isso elas querem escrever algo que agrade a todo mundo. Infelizmente, não vai acontecer. E é nesse ponto que vem algo que eu critico muito, que é aquela mania de pegar e colocar trechos do que você está escrevendo em grupos no Discord, no WhatsApp, no Substack, pedindo uma opinião para saber se aquele trecho, se aquela história tem, entre aspas, novamente, potencial. Cara, isso me deixa muito angustiado, porque a pessoa ela perde a capacidade de lidar com o imponderável. A escrita é isso. A escrita, de certo modo, ela é um tiro no escuro, ela é uma loteria, você não sabe o que vai acontecer. É claro que você tem o planejamento, você tem o roteiro, você estuda, você tem livros de técnica de escrita criativa que te ajudam a ter uma base, mas no fundo, a escrita é um tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Como é que eu vou saber se a minha história é promissora? Não tem como saber. Você não tem como saber se as pessoas vão gostar ou não da tua história. Você tem sim uma série de elementos técnicos que vão te ajudar a fazer a melhor história possível tecnicamente. Agora, como essa história vai bater na mente do público? Isso é impossível. E aqui nós entramos numa parte de autoajuda literária. Mas eu sinto que as pessoas, ultimamente, muito por causa das redes sociais, têm muito medo do que os outros vão pensar. Perceba, creio que a maioria de nós tem esse medo. O medo de ser julgado, o medo dessa maluquice de cancelamento, o medo de falar alguma besteira e as pessoas entenderem errado, o medo de não se expressar, o medo de passar vergonha. Isso vem, olhando aqui para mim, do bullying, por exemplo, que eu sofri, que tem toda uma série de gatilhos que às vezes gravar um vídeo me traz. Só que chega um momento que você tem que pegar, parar e pensar: eu vou fazer, cara. Eu vou dar cara a tapa. Isso aqui é o que eu quero fazer, então eu tenho que me esforçar para isso. E o modo como eu falo, as coisas que eu digo, como isso vai chegar aí do outro lado, já não tem a ver comigo. A forma como, por exemplo, você recebe o que eu falo é algo teu, não é algo meu. O negócio é que com as redes sociais, com todo esse conjunto de elementos que eu falei, muitas pessoas, eu noto, elas têm medo de escrever e medo de haver algum tipo de rejeição. Seja uma rejeição direta, pessoas ali te atacando, tacando pedras e tudo, seja uma rejeição meio simbólica, meio indireta, de, por exemplo, você receber uma crítica negativa. Muitas pessoas não sabem lidar com crítica negativa e nós vivemos em uma sociedade, e isso tem estudos muito mais embasados do que eu, que sou um simples jornalista, que falam sobre isso, como são gerações cada vez mais temerosas do contraditório. São gerações que não querem lidar com o fardo, com o ônus que é viver em sociedade, que é você às vezes ter
essas opiniões contrárias ao que você faz. E no caso da arte, que é algo muito abstrato, é muito íntimo, é muito de você entregar a tua arte e ficar à mercê da psicologia dos leitores, da psicologia do público, do que o público está sentindo naquele momento em relação à tua arte, isso se torna ainda mais complicado, porque quando você tem um artista, um escritor, uma escritora que tem medo do público, como é que essa pessoa pretende escrever se ela quer a todo momento ficar nesse balaio de agradar? Ela quer agradar a qualquer custo. Se você quer agradar a qualquer custo, a tendência é que você não escreva. Porque sempre que você pega, por exemplo, um trecho, coloca no Discord para as pessoas avaliarem, e se tiver mais avaliações negativas do que positivas, a pessoa pega e descarta aquela ideia. Ela nem desenvolve aquela ideia. Ela nem dá àquela ideia a chance de florescer, de amadurecer, para ver o que acontece lá na frente. Isso é muito triste. Sabe uma coisa que está há tanto tempo na escrita me fez descobrir? A escrita é um processo solitário, tá? É claro que você tem pessoas que vão te apoiar, você tem teus familiares, teus pais, teus amigos, teus filhos, namorado, namorada, marido, esposa, que estão ali ao teu lado te apoiando, te impulsionando, incentivando. Só que a escrita é solitária porque é você com você mesmo, com você mesma. Você não consegue pegar e expressar tudo que está na tua mente. Por isso, o processo criativo, ele é muito mental. E por mais que você, sei lá, esteja escrevendo em parceria com alguém, a tua mente ainda é, por mais óbvio e idiota que pareça, só tua. Então, se você não consegue lidar com a tua mente, com o que está dentro da tua mente, as coisas podem ficar muito complicadas. E tanto é que ao longo de toda essa jornada de escrita, desde os 12 anos, eu estou com 37, o que eu mais vejo são pessoas que desistem. Não é que elas desistem porque elas são fracas, ou elas desistem porque a técnica dela é ruim, o texto dela é ruim, não. Muitas das vezes elas desistem exatamente por esse movimento de ficar a todo momento questionando as próprias qualidades. É o processo de auto-boicote. E a isso se junta, ultimamente, atualmente, todo esse movimento das redes sociais de você ficar na expectativa do que o público vai achar e querer a todo momento algo grandioso. As pessoas esperam por coisas grandiosas para mostrar nas redes sociais, mostrar no status do WhatsApp. As coisas não funcionam assim. O que eu vou falar agora é algo óbvio, tá? Aviso logo. Mas sabe quando é que o teu livro se torna promissor? Quando você dá o teu melhor, quando você estuda, você faz o roteiro, você faz o planejamento e você escreve, reescreve, faz todas aquelas etapas que eu já falei em outro vídeo e você pega, encerra esse ciclo de escrita ali quando você publica e deixa aquela história ir embora. A escrita é a arte de deixar partir. Chega uma hora que você tem que deixar o teu livro ir embora e essa arte vai se completar no olhar do outro. Isso aí não tem mais nada a ver contigo. Se você pega, você faz o que melhor você tem a oferecer, se você entrega o teu melhor, deixa esse livro embora, cara. Tá tudo bem. Ficar nessa busca por unanimidade é uma das maiores tolices que um artista pode fazer. Porque a tendência é que você desista. Esse é o papo primordial deste vídeo. Se você ficar na busca por algo promissor, por algo que um dia, quem sabe, e se vai pegar e ser um arrasa-quarteirões, um livro que vai vender milhões, o próximo Tolkien, o próximo livro na lista de mais vendidos do Kindle ou das livrarias, o que você quer
uma ideia que vai virar um dia uma série da Netflix ou um filme ganhador do Oscar. E sim, eu já vi pessoas com esse tipo de pensamento. Você vai desistir. Você para de fazer isso. Você respira fundo. Você vai fazer terapia, que é algo que inclusive todo mundo deveria fazer. E aqui cabe essa expressão todo mundo. E você vai escrever, simplesmente. Não pelos outros, mas por ti. Sim, isso é um clichê, eu sei, todo mundo fala isso, mas a maioria não segue esse princípio de escrever para si. Aí alguém aqui pode chegar e dizer, ai, mas como é que eu vou escrever uma coisa que não vai ter saída lá na frente se o público não vai gostar? Foda-se. Essa é a palavra, foda-se. Tu não tem como saber. Brinque com a escrita. Se você brinca com a escrita, se você dá um crédito para a escrita vai te dar algum retorno. Talvez não seja o retorno que você espera, mas aí fica aquela questão, o que é que você espera? Exatamente o que eu disse, você espera criar algo que vira um filme ganhador do Oscar, ou você espera escrever algo que te deixe confortável e que te faça deitar à noite na cama e pensar, putz, cara, tá aí, eu gostei disso aqui, e foda-se. É o que eu penso. Eu tenho consciência de que muitos dos meus livros, eles nunca ganharão as livrarias, as prateleiras. Às vezes eu tenho consciência de que talvez eu nunca sobreviva da escrita, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu escrevo. Eu me dedico a isso. São anos e anos de estudo para que eu consiga entregar para os poucos leitores que eu tenho o meu melhor. E tudo bem. Mesmo se não tiver lá na frente essa explosão de divulgação, mas eu dei o meu melhor. E é por isso que eu não tenho insônia. E é por isso que depois de 25 anos dentro desse ofício, eu não desisti. Mesmo sem público, mesmo sem leitores, mesmo sem grandes prêmios, eu continuo escrevendo. E escrevendo mensalmente, semanalmente, diariamente. Porque a escrita ela é maior do que algo promissor. Eu não quero saber exatamente o que vai acontecer lá na frente, se vai ser promissor ou não. Eu quero saber se eu conseguir me vomitar naqueles personagens, naquele livro, e se, como eu sempre falo, se apenas um leitor lê um livro como Conversas com Deus e tiver uma reflexão, eu já estou feliz, cara. Isso é ser promissor. Todo o contrário, é um caminho triste para o auto-boicote e para um processo de desistência. Cuidado com as expectativas promissoras que você deseja. Isso pode estar destruindo o teu processo criativo.